Olá, crianças! Nesta terceira unidade, nós iremos trabalhar com a sustentabilidade na nossa forma de fazer arte. Existem 4 R's na sustentabilidade: reciclar, reduzir, reutilizar e repensar. Reduzir é o primeiro passo do consumo consciente. Cada um pode contribuir com isso ao comprar apenas o necessário, optando por produtos que tenham menos embalagens plásticas e utilizar o mínimo de sacolas no mercado. O ideal é levar a sua sacola retornável. Separar o lixo é uma das formas mais simples de estimular a reciclagem. Dessa forma, nós podemos encaminhar os resíduos para os destinos corretos de acordo com o tipo do material, que pode ser vidro, papel, plástico, metais e orgânicos. Antes de descartar algum material, nós precisamos analisar se ele ainda pode ser reutilizado. Muitas vezes com uma função totalmente diferente. Os danos que causamos ao meio ambiente refletem diretamente em nós, em questões de saúde e financeiras. E para as aulas de artes visuais, nós iremos usar bastante um R, que é o R do reutilizar. Mas, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar observando as coisas que nós temos na nossa casa e como as coisas chegam na nossa casa. Por exemplo, essa semana eu recebi uma encomenda. Essa encomenda veio numa caixa de papelão. A caixa de papelão ela serve para a gente fazer muita coisa criativa. Além disso, a minha encomenda veio embalada em umas folhas de papelão, como essa aqui. Ela tem até uma textura e uma outra lisa. Em vez de eu jogar fora, ou seja, descartar, eu posso guardar e pensar em algo criativo. Ou seja, se a gente reutilizar materiais como esse aqui, nós estaremos fazendo uma ação sustentável, ajudando a preservar o nosso meio ambiente. Além disso, nós temos na nossa casa 2 objetos que são o papel toalha e o papel higiênico. Os dois têm no seu interior esse rolo de papelão. E ele também pode ser muito utilizado em muitas experiências artísticas. Mas atenção, hein? O rolo do papel alumínio ou do filme PVC, eles são muito duros para cortar e como nós vamos precisar cortar para a nossa experiência artística, eu não aconselho que você use esses dois, apenas o papel toalha ou o papel higiênico. Mas para a aula de hoje eu escolhi 2 temas para trazer para vocês: a arte e os animais. E para unir esses 2 temas, eu escolhi um artista muito importante e muito legal, chamado Gustavo Rosa. Você já ouviu falar nele? Não? Então vem comigo! Gustavo Machado Rosa, mais conhecido como Gustavo Rosa, foi um artista brasileiro autodidata, nascido em dezembro de 1946, na cidade de São Paulo. Ele iniciou sua experiência com a pintura na infância e levou até o fim da vida, onde viveu até 2013. Ele é considerado um dos artistas mais criativos de sua geração. Seu trabalho chama a atenção pela variedade de cores, formas geométricas e personagens caricatos, tornando sua pintura expressiva e marcante. Outra característica do trabalho de Gustavo Rosa são as figuras com um olho preto e outro vermelho, que representam o lado feminino e masculino de cada um. E os traços que também popularizaram os gatos que ele tanto gostava de pintar. Muitas obras também viraram esculturas e todas começavam da mesma forma, no carvão. Essa é a tela na qual Gustavo Rosa trabalhava quando morreu em 2013. Ninguém sabe qual seria o desenho final. As obras do artista estão reunidas no Instituto Gustavo Rosa, que completa 2 anos. Ele fica na casa que o próprio Gustavo reformou praticamente do zero para morar. Sem dúvida, a parte mais curiosa e gostosa da visita é conhecer o ateliê do artista, que foi preservado exatamente da maneira que ele deixou.
Essa daqui é a bancada onde ele pintava, por exemplo, os quadros menores. Aqui dentro dessas caixas de acrílico estão as tintas, os pincéis, as últimas misturas. Aqui, olha, estão alguns pedaços de carvão com paninho que ele usava para limpar as mãos. E quando ele pintava telas maiores, Gustavo se posicionava aqui em frente a esses cavaletes. E aqui no chão, olha, ainda tem os respingos dos trabalhos. A iniciativa de manter o ateliê do jeitinho como ele deixou foi do Roberto Rosa, irmão do Gustavo. Ele é o gestor da obra e presidente do Instituto. E para ele, assim, esse ateliê é intocável, porque ele mantém a energia do artista, a presença do artista. A pessoa entra aqui, ela sente que o artista está aqui. Eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente, é uma magia. Então, quando me perguntam, qual o seu próximo passo, o que vai ser, o que você vai pintar amanhã? Eu falei, não sei, a minha pintura é que vai responder. Suas cores, traços e formas brincantes sempre tiveram o poder de fascinação para as crianças. Numa entrevista, Gustavo Rosa disse o seguinte: "Quando eu era criança, havia uma casa de doces que eu adorava, e eu sempre escolhia o doce mais colorido e não o mais saboroso. Eu sempre abracei as cores, elas têm um papel muito importante." Dando uma rápida olhada no site do Instituto Gustavo Rosa, nós podemos identificar que o artista retratou o gato em várias obras. Por isso, na atividade prática de hoje, nós vamos nos inspirar nesse animalzinho tão visto nas obras de Gustavo Rosa. Para esta criação, eu vou utilizar o rolo do papel toalha, uma folha de ofício e um papel verde. Atenção! Se você tiver na sua mão o rolinho do papel higiênico, você não vai precisar fazer isso que eu vou fazer agora. O rolo do papel toalha tem o dobro do tamanho do rolo do papel higiênico, então eu vou apenas cortar ele ao meio para ficar com 2 rolinhos de papel higiênico. Viu? Agora eu fiquei com 2 rolinhos para fazer 2 criações. Eu vou utilizar a folha verde para cobrir o rolo de papelão. Antes de colar, é importante que você recorte a folha do tamanho do rolinho. Depois que você recortar a folha, é só colar. Na folha de papel branca, eu vou desenhar os elementos do gatinho, como os olhos, o narizinho, a boca e mais um elemento que parece um curativo que tem nessa pintura. Não se esqueça dos detalhes. Por exemplo, esse gatinho ele tem olhos de cores diferentes. Depois de desenhar e pintar na folha branca, você já pode recortar. Agora chegou o segredo para transformar esse rolinho num formato de gato. Olha só como é fácil. A gente amassa um lado e depois amassa o outro e pronto, ficam 2 orelhinhas. Perceba que não é necessário colar para fazer esse formato das orelhinhas amassando o papel. Se você não tiver na sua casa algum papel colorido, como eu utilizei o papel verde, você pode desenhar por cima do papelão. Depois que você colar os olhinhos, o nariz, a boca e tudo mais, perceba se está faltando mais alguma coisa para finalizar a sua criação. Espero que tenham gostado de conhecer o artista Gustavo Rosa e de realizar essa atividade. Um beijo e até a próxima!